Bom, então, ainda na parte de coleta de amostras, né, uma coisa que ajuda bastante em alguns casos, de acordo com o tipo de amostra, é a utilização de algumas ferramentas, como o caso o ultrassom. Então, o ultrassom ele permite, né, uma boa avaliação. Não é comum ter um ultrassom portátil para levar a campo. Aqui, no caso, fazendo ultrassom de um cachorro do mato, do lobo-guará e de uma lontra. Pode ser que se utilize, inclusive, o ultrassom para coleta de sangue, né? Alguns animais são bem difíceis, a lontra foi um exemplo bem ruim de coleta de sangue, mas também facilita a gente fazer uma avaliação, uma inspeção de reprodutiva. E pode auxiliar, como nesse caso aqui, inclusive a coleta de urina. Nesse caso aqui, então, uma fêmea de lobo-guará, foi feita a avaliação por ultrassom, e aí teve a detecção, né, que ela estava gestante, então aí ela com filhote. Ainda se faz a avaliação de testículo, né, faz a avaliação clínica de pênis, e através de uma sonda se faz a coleta de urina. Então, essa parte de amostra de reprodutivo vai depender do que eu estou pesquisando, do que eu busco. Alguns técnicos, né, utilizam é, a gente fala de coleta farmacológica, a aplicação de uma droga anestésica que vai facilitar a contração do canal reprodutor e a coleta de sêmen de boa qualidade. Quando não usa isso, se usa um eletroejaculador, que é essa peça de metal, essa peça aqui de plástico com duas pontas de metal, que se faz a introdução no ânus do animal e se dá um choque. Para quê? Para que na hora que o animal receba o choque, ele consiga ter uma contração e com isso a eliminação do ejaculado. Claro que essa daqui é uma imagem, é uma brincadeira, né? Não tente isso em casa, mas é um aparelho que dá choque no animal. Em algumas espécies é mais difícil utilizar, outras ter um melhor resultado, tudo vai depender de qual espécie animal que a gente está falando. Uma vez feita a coleta, né? Então é importante sempre fazer uma avaliação da qualidade do sêmen. Então aqui à direita vocês têm uma amostra de sêmen de lobo-guará e à esquerda o Dr. Ronaldo Morato, chefe do Centro Nacional de Predadores, no campo mesmo, né? Utilizando um microscópio portátil. Aqui uma lanterna fazendo a avaliação e determinando a qualidade do sêmen a campo antes de fazer todos os trabalhos, porque daqui vai para o laboratório para fazer congelamento e todos os testes. Quando possível a coleta de leite. É, poucas ocasiões a gente consegue pegar uma fêmea lactante e que ela produza leite suficiente para fazer a coleta. Então, aqui, um caso, uma fêmea de lobo-guará fazendo a coleta de leite, já consegui fazer coleta em outras espécies, como onça pintada também, mas é bastante raro. Quando consegue, é sempre importante coletar para fazer uma análise bromatológica, ou seja, a da composição do leite. Tem como se fazer vários testes e várias análises. Nos últimos tempos, eu trabalhei com a coleta do microbioma. Eu creio que essa vai ser uma das novas técnicas que vocês vão utilizar muito na vida profissional de vocês, que é a avaliação de como é formada, vamos dizer assim, a flora bacteriana natural do animal. Então, em cima, a gente está fazendo uma coleta lá na Colômbia, embaixo, a gente está fazendo uma coleta no Brasil. Então, aqui em cima, um puma, embaixo, uma onça pintada. Se passa um suave, né, que é um cotonete, nos orifícios, narina, boca, ouvido, olhos, vagina, prepúcio, ânus. A gente usava também axila. Então, se faz a passagem do suave aguardo o material para tentar entender quais são as bactérias normais, né? E, por exemplo, dos animais que existem na Colômbia, os animais que existem no Brasil, no México, diferentes áreas do Brasil, existe uma diferença das bactérias? Sim ou não? Então, isso é uma coisa que tem chamado bastante atenção e cada vez mais tem se estimulado a coleta disso. Para vocês terem uma ideia, imagine pegar uma pele, tá, de um cão, fazer um suave e se guardar. Aí depois de um tempo, esse animal ele vai ter uma dermatite. Se faz um suave e se analisa e faz uma comparação. Tipos de bactérias que ele tinha antes da dermatite e depois da dermatite. Faz o tratamento e faz um novo exame. Então a ideia é essa, é saber o que que muda, né? E eu não estou nem falando de bactéria patogênica. Eu estou falando de bactérias saprófitas, a bactéria tradicionais, que a gente tem um monte e procura se entender é a proporção de cada uma. Não é só se tem ou não bactéria, é a proporção. Então é um estudo muito bacana. E cada vez mais também se usa o swab, né? De traqueia, de cloaca, swab de arrasto, swab
de narina, para se fazer estudo epidemiológico, né, avaliação principalmente dos novos vírus, né, cada vez mais importante esse tipo de estudo. Inclusive, durante a pandemia do Covid, foi se utilizada bastante a questão do swab nasal, em alguns casos swab oral. A gente usa bastante o swab, então, vaginal, né, para fazer uma boa coleta, e também quando tem uma lesão. Então, se faz um swab da ferida e faz o teste depois com esse material. Em alguns casos, a gente pode fazer também o swab de algumas glândulas especiais, de acordo com a espécie, né? Um tatu, uma cutia, aqui um cateto, para ver se como é que está a estrutura, como é que está a bactéria, como é que estão as células. Um outro tipo de coleta que se faz bastante que a gente chama de biópsia. Então, é uma coleta de um fragmento para saber a composição. Então, aqui no caso, é uma narina de um papagaio com bastante tecido obstrutivo, né? Então é como se fosse um caso, até mesmo parecendo um pus, que se retira o material para fazer análise, e aqui uma pata de uma ave de rapina que tem uma ferida, que se pode tirar um fragmento para tentar identificar o tipo de lesão que ocorre na pata desse animal. A coleta de urina é bastante utilizada, tem uma facilidade que no campo a gente consegue fazer o teste de fita, então é um recurso que eu utilizo bastante, principalmente em macho, aqui em cima uma jaguatirica, embaixo uma onça. Em fêmea dá para fazer também a punção, né, de a cistocentese, não é tão comum e tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes tem uma fêmea lactante, uma fêmea em gestação, às vezes o útero atrapalha um pouco, então tem que tomar bastante cuidado com essa técnica. E na hora que coleta já dá para ver, ó, a coloração mais purulenta, mais escura, mais clara. Aqui um amarelo bem citrino, né? Um amarelo bem transparente. Aqui um amarelo mais forte. Então, de acordo com a coloração, com o cheiro, com a teste de fita, inclusive de microscópio, a gente faz identificação de coisas diferentes na urina de qualquer espécie. No caso de lobo-guará, chama bastante atenção que no teste de urina a gente encontra esse tipo de placa, desculpa, esse tipo de placa hexagonal aqui, ó, que nada mais é do que um cristal de cistina. O lobo-guará ele apresenta bastante o que a gente chama de cistinúria, que é a forma como o lobo processa a proteína tem a produção de cistina, diferente de outros carnívoros. E em grande quantidade pode até mesmo ter obstrução. E o lobo-guará também chama atenção por causa disso daqui, ó. Ele apresenta os ovos. Existe um parasita, né, que é um parasita relativamente comum em lobo-guará, que é o Dioctyophila renale, que faz o seu ciclo nos rins de carnívoros e pode fazer durante o seu ciclo pode inclusive ter a liberação de ovos na urina. Não é um parasita de ciclo intestinal, é um parasita de ciclo uretral. Coleta de amostras, então, os animais eles marcam, né, os ambientes. Então, aqui um lobo de guará defecou no alvo desse cupinzeiro, ele defeca em algumas pedras, a onça defeca próximo das suas carcaças ou em algumas áreas. Então, as fezes ela têm um papel. Então, é preconizado, né, a coleta de fezes para fazer uma avaliação da dieta, avaliação hormonal, avaliação de parasitas, relações dos animais. Muitas vezes a gente não coleta tudo, porque se o animal defecou naquele local tem alguma função, mas a gente coleta uma grande quantidade e essas informações acabam mandando para o laboratório. O hormônio também pode ser avaliado como catabólito fecal. Aqui é um exemplo, né, num trabalho que eu participei de avaliação de hormonal de lobo-guará no Parque Nacional da Serra da Canastra, onde se viu a atividade adrenal fazendo uma relação com os animais dentro e fora do Parque Nacional, ou dentro e fora de área protegida. A gente coletava as amostras, guardava, mandava para o laboratório e foram feitos os exames. A gente coleta bastante pelo hoje em dia, então dá para ver aqui em capturas diferentes. Aqui é o Chipa, um colega lá do projeto Dom Safari, fazendo a coleta de amostra de pelo. Aqui eu fazendo coleta, o Marinelson, o Léo. Então, essa coleta de pelo, o que se pode fazer hoje em dia? Pelo tipo de pelo, eu consigo identificar, por exemplo, o que a gente chama de isótopo de carbono. O que é isótopo de carbono? Quando a gente se alimenta, o nosso alimento tem um tipo de carbono e ele é digerido e ele acaba acumulando no pelo.
E cada tipo de dieta tem um tipo de carbono diferente. Então, eu posso determinar o tipo de dieta ou indicar o tipo de dieta pela avaliação do pelo. E uma outra coisa é que o pelo, ele é feito à base de proteína e ele tem um efeito acumulativo. Então, animal que tem contato com pesticidas, com toxinas, acaba acumulando no pelo também. Então, é bastante comum a gente fazer o teste de metais pesados e toxicológico de pesticidas no pelo dos animais. Aí aqui faz mostrando uma amostra de pelo de onça pintada, né? Nós fizemos a avaliação entre o Pantanal Norte e o Pantanal Sul, onde a gente conseguiu determinar que no Pantanal Norte tinha uma quantidade muito maior de mercúrio do que comparado com o Pantanal Sul. E essas onças, elas eram saudáveis, mas se a onça pintada acumulava no seu pelo o mercúrio, por quê? Porque ela comia jacaré, o jacaré comia peixe, o peixe vivia na água. A água era de um rio que passava no meio de extração de ouro de forma ilegal, e esse problema interferia na onça pintada. Se isso interfere na nossa pintada, há uma chance também, que é topo de cadeia alimentar, de interferir na nossa saúde. Então, não foi para fazer uma determinação, é, do impacto ou da doença, mas sim uma verificação dos níveis de mercúrio em onça pintada. Às vezes a gente encontra uma coisa diferente, então aí é um parasita que foi encontrado na pele dessa onça pintada e até agora a gente ainda não conseguiu fazer a verificação e determinação do que é, mas esse é um parasita bem diferente encontrado. Quando a gente tem um animal de menor porte, como no caso uma ave, coloca-se um pouco de éter, um pouco de álcool, né, numa bolinha de algodão, embala com saco plástico, deixa um pouquinho o animal preso ali, e aí pulga, carrapato, piolho, ectoparasita acabam coletando. Então, para ave, principalmente piolho, bem fácil de fazer coleta dessa forma. No caso dos mamíferos, a gente normalmente tem que pegar um por um e fazendo o cata com a mão. No caso aqui de mamífero de grande porte, então, uma onça pintada, um lobo-guará, um cachorro do mato, a gente tem que ficar abrindo o pelo e ficar coletando os carrapatos. Não é tão difícil, mas às vezes demora bastante tempo. O problema é quando a orelha está cheia assim, ó, dos carrapatos bem pequenininho, esse toma bastante tempo, né? O carrapato, inclusive, é tema do meu doutorado, onde faz uma avaliação do tipo de carrapato, né? E aí se entende o ciclo que o carrapato tem e os hemoparasitas que estão no corpo do animal para se fazer uma comparação. E aí, carrapatos, existem várias espécies, né, aqui no Brasil. Talvez a que a gente mais se preocupa é o Amblioma sculptum, porque ele vai transmitir a febre maculosa. A gente se preocupa muito com ripicéfalos sanguíneos em relação aos cães e o ripicéfalos boófilos em relação aos bovinos. Mas do gênero Amblioma existem vários carrapatos com importância diferente entre os animais selvagens, então por isso que é uma fonte de informação extremamente importante. Além dos carrapatos, a gente participa de várias pesquisas, né? A gente, que eu falo dos grupos que eu trabalho, uma delas foi de identificação de carrapatos e da rickettsia. Então, rickettsia é um organismo unicelular que é encontrado no sangue, eh, de diversos mamíferos que tem uma relação direta com os carrapatos para poder fazer a determinação, né, de ciclos e de enfermidades. A rickettsia mais conhecida é a Rickettsia ricketts, que é responsável pela febre maculosa e tem uma relação direta com a capivara e pode ser encontrado em vários lugares aqui no Brasil. Um trabalho que estamos elaborando, né? Então, o Vinícius, que é um médico veterinário que acompanha as amostras do meu trabalho e ele está fazendo uma avaliação se existe uma influência na pluviosidade em relação à presença de carrapatos. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. Outros estudos que a gente faz também é em relação a bicho de pé. O bicho de pé, para quem não conhece, é a tunga, né? A tunga penetrans, que é uma pulga que ela se aloja e ela faz essas bolas aqui, ó. Então dá para ver bem na pata dessa onça pintada a presença de Tunga penetrans, o berne, né, que é a fase de um ciclo de uma mosca. Então a gente faz a coleta, retira para poder fazer a identificação da espécie e tudo mais. Vocês podem ver que aqui são fotos da América Central, lá em Belize, num projeto que eu acompanhei. Então vocês podem ver aqui que tem uma grande quantidade de onça parda e onça pintada com muito pelota, né? Que são as bolas
onde tem os bernes propriamente dito. Então, anestesiar o animal e fazer uma coleta, e aqui uma coleta de várias larvas de berne. Inclusive, esses tipos de coletas geraram um artigo científico. Foi a primeira descrição de berne em onça-pintada, já era verificado, mas não tinha comprovação. Então, aqui, o primeiro trabalho entre 2011 e 2019, 53 capturas, e a gente encontrou berne, principalmente no período de 2016 a 2018. Houve um período na área que a gente trabalha, ainda não se entende bem o porquê, quando explodiu a quantidade de bernes. Bicheira, então, bicheira é a míase secundária, né? O berne é a míase primária. A míase primária é quando a mosca responsável pelo berne, que é a dermatóbia, ela coloca o ovo num outro inseto sugador, porque ela não tem peça bucal, e esse inseto sugador faz orifício, o ovo eclode e a larva entra no orifício. E no caso da bicheira, é quando o animal já tem uma ferida, a larva, a mosca faz a ovoposição do lado, as larvas eclodem e vão para o interior da ferida, onde vão se alimentar do tecido necrosado e da secreção. Então, aqui era uma ferida prévia, as larvas entraram e aqui a gente coletou um pouco das larvas para poder fazer a avaliação também. Em caso de animais com sarna, né? Então, esses lobos guarás aqui são dois filhotes e a mãe. Então, apresentando escurecimento de pele, enrijecimento de pele, bastante alteração. Então, o indicado é fazer a coleta, só que tem que lembrar tem dois tipos básicos de sarna: a sarna superficial, tá? E aquela sarna mais profunda. Então, esse caso aí, os animais foram previamente raspados, tá? Deram tudo negativo numa primeira captura, e aí numa segunda captura a gente fez o punch, que é a coleta de um fragmento de pele, e aí a gente conseguiu identificar a presença do parasita nesses punches que nós fizemos desses animais, tá? Então, foi comprovado que era uma sarna, não uma sarna superficial, mas sim uma sarna mais profunda. Coletou todas as amostras biológicas, esse é o momento que acabou o procedimento, o animal vai embora, mas esse é o momento que o médico veterinário continua trabalhando. Então, nesse caso aí, mostrando que tem que trabalhar com os frascos, né, preparar o material, utilizar uma centrífuga manual, fazer a separação do sangue, acondicionar todo o material, fazer os testes. Eu gasto aí pelo menos de 2 a 3 horas só preparando o material, só fazendo separação, né, verificando tudo para poder ter o material congelado com qualidade e posteriormente enviar ao laboratório. E todas as amostras são identificadas, então aqui no caso é BCBR 559 macho, de 12 de dezembro de 2014, num projeto On Safari. Então, B é Brasil, CBR é Crisóstomo brachiurus, o número do banco genômico é o 559 e é um macho. Foi capturado no dia 12 de dezembro de 2014 e o projeto é On Safari. Se for uma onça pintada, é Brasil, PON, que é Pantera onca, 534, o número do banco genômico, e é uma fêmea, capturada também no 12 de dezembro de 2014, para o projeto On Safari. Então, cada tubo está identificado, porque esse tubo ele vai para o banco genômico, onde ele vai ser congelado e ser para posteriormente encaminhado aos laboratórios onde serão feitos os testes, tá? Esse banco genômico ele fica aqui no Brasil, na parte de carnívoros, na cidade de Atibaia, no Centro Nacional de Predadores, que é o CENAP vinculado ao ICMBio. Beleza? Então, essa é a segunda parte dessa aula que eu tenho para apresentar para você.